Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo especial aqui para o domingo, né? Na medida em que eu estou com a minha vida sabotada aqui por essa gentalha que continua utilizando aqui as pessoas da minha história, os meus amigos e, enfim, estranhos aqui para poder sustentar piadinhas de mau gosto, de baixo nível, e isso continua gerando aqui um isolamento e eu continuo, né, enfim, sem conseguir ver meus amigos aqui por culpa desses animais, essa gente medíocre que gosta de ficar perturbando a vida dos outros, atrasando a vida dos outros, sabotando a vida dos outros porque são retardados. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre mais um retardado, que é o tal do Javier Milei, né? Que é esse bolsominion de extrema direita que apareceu lá na Argentina e deu uma entrevista ontem, né? Vou deixar o link para vocês aqui, e falou um monte de bobagem, um monte de asneiras, né? E a gente vai comentar aqui essas asneiras que ele falou e vai falar mais um pouquinho sobre esse fenômeno aí do tal Javier Milei, o que ele representa, né? Parece que o Bolsonaro foi lá na Argentina, botou um ovo, né? E saiu essa figura bizarra aí, que é o tal do Milei, tá? Antes eu já deixo para vocês aqui mais uma vez a dica do meu livro de poemas, meu novo livro de poemas, Do Outro Lado de Cá, tá? Que é o meu terceiro livro de poemas, meu quinto pela Multifoco e o meu nono livro, tá? E aí, como isso aqui está hackeado, né? Vamos ver se vocês conseguem falar comigo aí, porque, né, enfim, esses criminosos continuam poluindo a minha vida aqui com a presença nojenta deles e eu ainda não consegui me livrar dessa gentalha, tá? Enfim, pessoal, é isso. Então, tá? Quem quiser entrar em contato comigo aí, é só falar, tá? O Zap tá aqui na descrição do vídeo também, tá? Então, pessoal, vamos lá, né? O tal do Milei, Javier Milei, esse sujeito acabou de ganhar aí as prévias da Argentina. Eu fiz um vídeo sobre isso, né? No início da semana, parece. E, enfim, discurso bizarro né? Enfim, aquele velho discurso neoliberal latino-americano, né? Mas repaginado para uma postura mais conservadora e radical, né? Se é que essas duas palavras, enfim, fazem sentido juntas, né? Eu já fiz vídeo sobre isso aqui também. Esse papo de conservador revolucionário é meio, né? Isso é meio cínico, né? Mas enfim, né? De qualquer maneira, vamos lá, e aí ele falou um monte de merda mesmo, né? Eu vou dizer para vocês aqui quais foram as merdas que ele falou, e a gente vai comentar isso aqui um pouco e também trazer umas referências de livros aqui, né? Que podem ajudar a pensar não só essa figura bizarra aí, mas também as bostas que ele latiu aí nessa entrevista, tá? Então o canal na verdade é uma página do Instagram, né? E estava reproduzindo uma entrevista feita por ele, né? Quer dizer, que ele foi um entrevistado de um programa na Argentina, tá? E aí ele começa dizendo, né? O trecho aqui, né? Ao esquerdista de merda não lhe pode dar 1 milímetro, né? Foi essa a expressão que ele usou, é um baixo nível, assim, um sujeito, né? Eu digo baixo nível porque é radicalmente diferente, né? Você está trocando uma ideia ali, ou está fazendo uma coisa mais informal, e você parte para uma postura ali de ser um candidato a presidente, né? É um barato totalmente diferente ali. Mas essa gente não entende muito essas diferenças, né? Bolsonaro, enfim, Paulo Guedes, a gente lembra daquela reunião lá, né, ministerial do Bolsonaro, que foi aquilo ali é um lixo, né? Um exemplo de, né, um monte de palavrão um atrás do outro, uma baixaria danada, né? O tal do juiz Moro, até que é um Mauricinho meio empedernido, todo incomodado ali naquele meio, né? Só escutando palavrão de um lado para o outro. Enfim, mas esse tipo de postura você até compreende, né? Você tá com os camaradas na praia, no bar, trocando ideia, beleza, né? Não tem problema. Agora, o cara é presidente, o candidato a presidente, você já espera que ele tenha uma postura diferente dessa, né? E essa gente não tem, né? Para eles, a presidência da República e um churrasquinho, né, é a mesma coisa, né? Então, enfim. E aí ele diz, né? Ao esquerdista de merda não lhe pode dar 1 milímetro. Aí a mulher que está entrevistando ele pergunta, né? Você pode definir esquerdista de merda? E aí ele diz, né? Todos os que se dizem coletivistas, né? Todos que se dizem coletivistas. Quer dizer, o cara ele vai trabalhar com presidente, ou seja, ele vai gerir o dinheiro público, ou seja, o dinheiro da coletividade, né? E não gosta dos coletivistas, né? E aí a mulher, mas por que de merda, né? Por que eles são esquerdistas de merda? Aí o cara começa a vomitar um monte de merda, né? Ele diz, porque são uma merda, se pensa diferente deles, te vão aniquilar,
né? Essa é a questão. Ao esquerdista não se pode dar 1 milímetro, porque se o dá 1 milímetro, ele usa para te destruir, né? Não se pode negociar com essa merda, porque vão acabar com você. E como estamos... Então, até aqui, né, a gente já vê que ele está aí dizendo, né, que não se pode dar 1 milímetro para os esquerdistas. Primeiro, assim, que a esquerda, do ponto de vista governamental, que é isso que está, né, que essa é a posição que se espera dele, ela nunca pediu nada para a direita, ela ganha a eleição no voto, né? Não é quando se dá alguma coisa, é um discurso prepotente, idiota, né? É meio, né, metido a besta, e a gente vai também falar um pouquinho sobre isso aqui, tá? Mas enfim, né, ao esquerdista não se pode dar 1 milímetro, porque se o dá 1 milímetro ele já usa para te destruir. Na verdade, quem tentou destruir de fato, né, com o que foi dado a ele foi o Bolsonaro. Bolsonaro ganhou aí a oportunidade de governar o país, destruiu a economia do país e, além de destruir a economia do país, tentou dar um golpe no final, né, e destruiu o Congresso. Os bolsonaristas lá destruíram o Congresso, né, o STF, quer dizer, né? Quem gosta de usar o poder para destruir os outros é a direita, não é a esquerda, né? No âmbito aqui latino-americano, atual, né? Nós estamos falando aqui, não estamos falando né, da Revolução de 1917, porque isso já passou, né, mais de 100 anos. Então, quer dizer, né, essas conexões têm que ser, né, atualizadas também para que não fique um discurso tosco, né? Enfim, e aí não se pode negociar com essa merda, porque vão acabar com você. Quem tentou destruir os outros aí foi o Bolsonaro, né? E como estamos sendo... Aí agora que chega um ponto aqui mais bizarro da fala dele, ele diz: e como estamos sendo muito melhores que eles, como os estamos derrotando na batalha cultural, os estamos passando por cima, porque ganhamos economicamente, somos superiores moralmente, somos superiores esteticamente, somos melhores em tudo, e isso os dói. Então, como não podem lutar com as ferramentas legítimas, eles se apoiam no aparato repressivo do Estado, colocando torres de dinheiro para nos fazer merda, e ainda assim não conseguem. Estão pedindo, estão perdendo, estão desesperados, estão perdendo a guerra cultural. Os esquerdistas de merda, pela primeira vez se encontram encurralados os esquerdistas de merda, né? Enfim, e aí finaliza. Quer dizer, primeiro assim, né? Vamos lá, né? Vamos começar comentando aqui o discurso dele, né? Aliás, antes de comentar, rapidamente uns comentários que foram feitos muito engraçados assim na postagem. Depois vocês vão lá ver que é engraçado. O Dani Miranda dizendo, pô, ele falando em estética com a cara do boneco Chuck, né? E parece mesmo aquele cabelinho do boneco Chuck, né? O tal do Milley. O Hamilton Feitosa diz: é esse tipo de gente aí que vai em estádio e chama os pretos de monos. Exatamente, né? Quer dizer, o discurso dele é um discurso tipicamente eugenista, né? Nós somos melhores e é isso aí e tal. E repito, isso numa conversa de bar, né, com os amigos ali e tal, isso você até compreende, o cara tá ali meio, né, querendo xingar o adversário político. Agora, como presidente, candidato a presidente, não se faz isso, né? Aí a Mônica Pissolato, ela diz: será que a Argentina ficou com inveja dos nossos últimos 4 anos e estão querendo fazer melhor, pior, né? É isso, né? Fazer melhor o pior, né? Porque é isso que a direita faz. E aí o Edu Marinho, né, diz: pesquisem os discursos do Hitler, não há diferença nenhuma, né? E realmente não é um discurso bem parecido com aquela verborragia bizarra do Hitler, né? Então, para comentar um pouquinho sobre o discurso do Milley, para depois passar para as referências, tá, pessoal? E para alguns outros comentários aqui, ele vai dizendo, né, que, enfim, você não pode dar 1 milímetro para a esquerda, senão ela quer te destruir, não pode negociar com essa merda, e blá blá blá, e como estamos sendo muito melhores que eles, como os estamos derrotando na batalha cultural. Essa é uma expressãozinha que tipicamente olavista, né? Foi o Olavo de Carvalho que gerou, ou que superdimensionou essa ideia aí, né, para o Brasil, via Bolsonaro, via, né, essa gente aí,
E aí Bolsonaro vai influenciando outras figuras aqui da região também, né, que se identificam com essa lógica tosca aí. A guerra cultural, ela existe desde sempre, ela vai existir sempre, né, isso não vai acabar, né? E não existe melhor ou pior ali, né? Existem, enfim, certos tipos de conformação social que se sustentam mais do que outros, né? Então, isso é bobagem, né? E, na verdade, quem está governando, quem mais governou a Argentina nas últimas vezes não foi a direita, foi a esquerda, né? Então, mais um equívoco aqui do Milei, nós estamos ganhando, quem está governando a Argentina agora é a esquerda, não é a direita, né? Então, assim, é um sujeito que só fala merda, essa é a verdade, né? E ele continua, né? Estamos passando por cima porque ganhamos economicamente, somos superiores moralmente, somos superiores esteticamente. Aí entra essa, né? Desse cabelinho dele de boneco Chuck, o cabelo de boneca velha, uma cara esquisita, né? E assim, né? Nada contra, entendeu? Cada um faz o que quer com o seu cabelo, com a sua careca. Agora, querer vir, né, vomitar, enfim, na superioridade dos outros, vai escutar, né? Então, assim, aí somos melhores em tudo, e isso os dói. Então, como não pode lutar com as ferramentas legítimas, eles se apoiam no aparato repressivo do Estado. Aqui tem uma chave para entender a estupidez da direita latino-americana, especialmente dessa extrema-direita. Porque ele diz, né, que eles se apoiam no aparato repressivo do Estado. Quando a direita ganha, o que a direita mais faz é apenas e tão somente investir no aparato repressivo do Estado. Porque o Estado, essa fala desse idiota aqui, né, reflete bem o que é o neoliberalismo, que é essa crença ingênua, estúpida, meio que tosca, né, de que o Estado é por si só um aparelho repressivo, né, como se ele não tivesse outras instâncias. Então, assim, né, você pega, por exemplo, o Althusser, ele vai fazer uma distinção ali, né, que é um aparelho repressivo, que é justamente, né, a polícia, o exército, etc. e tal, e mais umas duas ou três ali, e você tem o aparelho ideológico, né, e, bom, né, mas eu não estou nem me vinculando ao Althusser, não, estou apenas citando ele aqui, né, mas o fato é que existem outras instâncias no Estado, mas essas outras instâncias não interessam a essa direita latino-americana, não interessam, né? E aí tem um videozinho dele, né, do tal do Milei, que ele vai tirando os ministérios, assim, né? Enfim, aí ele pega, né? Eu posso deixar o link para vocês aqui também. Ele tá num quadro branco assim, tem vários quadrinhos com os nomes dos ministérios argentinos, e ele vai tirando todos aqueles que ele não vai, que ele quer que saia, né? Que ele vai eliminar os ministérios, que é o discurso do Bolsonaro. Eu falei aqui outro dia sobre isso, né? Que é uma mentira isso, como se isso diminuísse o Estado. Não diminui, né? Em nada. E aí ele diz que vai tirar o Ministério dos Esportes, Ministério da Cultura, do Ambiente, das Obras Públicas, do Trabalho, né? Ministério da Educação, que ele diz que é uma doutrinação, né? Velho discursinho olavista. Ministério da Saúde, vai acabar com o Ministério da Saúde, né? E imagina um sujeito desse aí na pandemia, né? Imagina só como é que ficaria a Argentina com um verme desse governando o país numa pandemia, né? E diz também que vai acabar com o Ministério da Ciência e Tecnologia, né? A gente teve essa semana agora aí a Índia, né? A Índia acabou de chegar na Lua, né? Mandaram uma missão, a primeira missão da Índia para a Lua, então agora a China e a Índia também entraram na corrida espacial. Por quê? Porque na China e na Índia não tem neoliberal, né? Nos Estados Unidos não tem neoliberal. Isso é conversa fiada. Isso aí é um tipo de comportamento tipicamente latino-americano e que tem que ser pensado aqui nas suas especificidades, que a gente tem que se livrar disso, né? E aí a Índia está chegando na Lua e o retardado do Milei, o idiota do Bolsonaro, falando em diminuir o Estado aqui, né, em acabar com ciência e tecnologia, que é tudo doutrinação, educação. Quer dizer, essa gente é lixo, né? Eles são lixo. É um negócio impressionante. E aí vai manter apenas a economia, justiça, defesa, né? Infraestrutura e relações exteriores, né? Viva a liberdade, né? Viva a liberdade. A gente já falou sobre isso aqui também, né? Sobre a questão do início do liberalismo lá, né? Quando comentamos aqui o Constantino, e também outros vídeos aqui falando sobre o Bolsonaro, né?
enfim, né, quando começa o liberalismo, a Europa estava vivendo aquela lógica ali meio que pós-medieval, então a figura do Estado na cabeça dessa galera lá dos primeiros liberais tinha muito um eco, né, dessa verticalidade da Idade Média e do clero, né? Então fazia todo sentido eles lutarem contra ou eles enxergarem no Estado um perigo, né? Um perigo meio que verticalista e tal. Hoje isso é tosco, né? Porque não se sustenta. A Europa não faz isso, os Estados Unidos não faz isso, o Canadá não faz isso, a Austrália não faz isso, China não faz isso, Índia não faz isso, né? Isso é uma espécie de tique, né, mal trabalhado na reflexão da direita latino-americana. E vamos entender o porquê aqui daqui a pouco. Tá? E aí tem o seguinte, a carga tributária, por exemplo, né, da Argentina, ela está em 37,2%. Né? Tem muitos países que têm mais carga tributária do que a Argentina, é alta a carga tributária da Argentina, mas o problema não é a carga tributária, a gente já falou disso aqui também. Né? Tem países na Europa que a carga tributária está em 45%, 49%, mas tem um serviço de qualidade, por quê? Porque não tem neoliberal, né? Ou quando tem, são exceções ali. Né? Enfim, e aí, ao mesmo tempo, quando você vai estudar, por exemplo, a carga tributária dos países da África, vários deles têm uma carga tributária muito pequena, né? E são todos muito pobres. Né? Olha o exemplo aqui. República Centro-Africana, um dos países mais pobres do mundo, carga tributária 7,7%. Chad, que é o segundo país mais pobre do mundo, fica só atrás do Níger, né? Na frente do Níger, né? 4,2% a carga tributária. Burundi, 17,4%. Benin, 15,4%. República Democrática do Congo, 13,2%. Etiópia, 11,6%. Libéria, também um dos países mais pobres da África, 13,2%. Então, ter uma carga tributária baixa, um estado pequeno, não significa que o país vai ser bacana, que vai ter, enfim, né? Isso não é uma regra, não é muito pelo contrário, né? Na Europa não se discute isso, tá? Enfim, pessoal, e aí para finalizar, né, a gente vai falar, só para completar aqui, né, tem essa questão da carga tributária nos outros países também, da Europa, que eu já falei aqui, né? E o fato de que essa ideia de Estado mínimo que o Milei defende, quando você vê isso na hora que eles governam, né, é uma farsa. Ele provavelmente, se ele ganhar, a arrecadação vai continuar aumentando. A única coisa que vai acontecer é que ele vai criar uma fachada de uma economia, né, do dinheiro público, que no fundo é uma farsa de superfície. Cortei ministérios, né, acabei com isso aqui, com isso aqui, com isso aqui, mas a arrecadação vai aumentando sempre. O Estado não para de crescer, né? Isso é uma estupidez ou ingenuidade, né? Então, pessoal, aí a nossa última questão aqui, né, do vídeo de hoje é pensar de onde vem esse comportamento da direita, da extrema-direita e da direita latino-americana, né? De ser contra o Estado, de ser contra o investimento público em educação, em ciência e tecnologia, né, de achar que educação pública é doutrinação. Isso é estupidez de colonizado, né? Enfim, e aí, antes de falar disso, deixo aqui como dica, né, esse livro aqui do Michael Rose, O Espectro de Darwin, para poder entender um certo traço de eugenia que tem na fala do Milei ali, essa coisa de são os melhores, de blá blá blá, né, aquela baboseira, que obviamente não vai gerar um nazismo, porque a gente está em outra época, né? Mas, enfim, é interessante pensar isso, inclusive, no contexto da conexão disso aqui com o neoliberalismo, né? Porque é isso, existe muito, você vê aí esse discurso de gestão de pessoas, gestão de empresas, você vê como é que funciona esses coaches meio mercadológicos aí, né? É uma coisa meio que de animal aquilo ali, né? Um negócio meio... E eles nomeiam a coisa dessa forma, né? Capitalismo selvagem e blá blá blá, né? Eles têm toda uma verborragia que é muito isso da guerra, né? Então, quer dizer, isso é importante pensar o quanto de animalesco tem isso e o quanto de perigoso,
tem isso também, porque inclusive o discurso mercadológico, o discurso do capitalismo, da lógica capitalista, ele é muito, ele carrega uma ambivalência ali que o protege, né, de uma certa crítica mais ampla e de uma certa percepção crítica das pessoas. Por quê? Porque muitas vezes essa selvageria dessa lógica capitalista, ela vem disfarçadinha de liberdade, né? É isso que você vê na fala. O Milei termina, quando ele destrói lá os papéis dos ministérios, ele viva a liberdade. Aí você vai ver como é que essa liberdade se configura no âmbito da coletividade, que é uma coisa que eles não conhecem, né? É aumento de desemprego, né? Perda do poder de compra. Tudo isso aconteceu com Bolsonaro aqui, né? Volta da fome, né? Então, assim, liberdade muitas vezes é uma farsa, né? Porque livre mesmo é quem tem a sua grana, é quem tem a sua situação, né? E quem não tem bandidos perseguindo também, né? Porque isso também atrapalha, tá? E aí, pessoal, vamos ver de onde vem, né, esse comportamento esquisito, né, da direita latino-americana e da extrema-direita, né? Que na verdade eu tenho chamado isso de complexo de Poodle, né? E é um complexo de Poodle do Milei também, né? Por quê? Pelos motivos que eu já falei, quer dizer, você vê, tá aqui até o livro do Nelson Rodrigues mais uma vez, né, que pode ser aplicado a esse conceito dele de complexo de vira-lata, né, deslocado para essa ideia do Poodle ao caso argentino também, né? E de certa forma em relação a toda a direita latino-americana. Por quê? Porque é isso, entendeu? A direita latino-americana é uma galera que se enxerga como poder, né? Somos poderosos, né? A fala dele aqui é evidente, né? Somos melhores economicamente, esteticamente, blá blá blá. E aí, automaticamente, como eles se identificam como eles se veem numa posição de poder, eles acabam olhando para os próximos, né, como inferiores e vão procurar onde? Uma figura de identificação, né? Lá fora, nos centros de poder do mundo, especialmente no caso da direita latino-americana, nos Estados Unidos, inclusive porque os Estados Unidos têm uma certa postura muito paternalista, né, em relação à América Latina, e que, obviamente, chega na cabeça dessa direita como uma espécie de via de identificação mesmo, né? E, ó, tá vendo? Poder tá lá, então tem que me identificar com aquilo ali, né? O problema é que essa gente acorda de manhã, vai para a rua, eles olham para as outras pessoas que não são, né, direitistas ou não caem nessa e veem o seguinte, ó, realmente, tá vendo? O meu povo, meus vizinhos, eles não são americanos, não são estadunidenses ou não são ingleses, né? Eles são aqui, ó, argentinos, brasileiros, né? E qual é a consequência disso, né? Isso constrói na cabeça dessa direita latino-americana um violento ressentimento. E é um ressentimento que se configura aqui na América Latina como o complexo de vira-lata do Nelson Rodrigues, aquilo que ele chama de narciso às avessas, né? Que é o cara que fica cuspindo na própria imagem. Por quê? Porque essa imagem que ele vê na vizinhança dele não é própria para ele na perspectiva de identificação que ele quer, né? E aí ele faz o quê? Cospe nela, né? No âmbito político, isso é um problema seríssimo, porque essa gente ganha a eleição e vai gerir o dinheiro público, não é dos Estados Unidos, eles vão gerir o dinheiro público do Brasil, da Argentina, da Venezuela, né? Enfim, aqui do Chile e do Uruguai, né? Esse é o caso do Milei, tá? Então, assim, tá aqui o livro do Darcy Ribeiro, mais uma vez, tá? O Povo Brasileiro, ele fala aqui dos mazombos, né? Então vale a pena a gente ler aqui o trecho, tá? Vamos ver se dá tempo aqui. Ele fala, né, que é bem provável que o brasileiro comece a surgir e a reconhecer-se a si próprio mais pela percepção de estranheza que provocava no lusitano do que por sua identificação como membro das comunidades socioculturais novas, porventura também porque desejoso de remarcar sua diferença e superioridade frente aos indígenas.
Essa é a perspectiva do Milei, ele dizer que são melhores, não somos melhores que a esquerda aqui, né? E tal, né? O problema é o seguinte, né? Vamos lá, na página 114, tá? Naquela busca de sua própria identidade, talvez até se desgostasse da ideia de não ser europeu, por considerar ele também como subalterno tudo que era nativo ou negro. Mesmo filho de pais brancos nascido no Brasil, Mazombo, ocupando em sua própria sociedade uma posição inferior com respeito aos que vinham da metrópole, se vexava muito da sua condição de filho da terra, recusando o tratamento de nativo, né? E discriminando o brasilíndio mameluco ao considerá-lo como índio. Quer dizer, uma identificação que é meio que impossível, né, com o poder, tá? E ao mesmo tempo também ele também não quer com o local. É exatamente a direita latino-americana, né? Ela ganha o poder, ela não se identifica com... E pior, né? Nós estamos numa época tão bizarra e ao mesmo tempo tão interessante nesse sentido no Brasil, que o grande símbolo do patriotismo, que é a bandeira, o hino, né, e blá blá blá, ele está na boca e na verborragia dessas pessoas que não têm a menor identificação com o local aqui, né? Isso é muito curioso, porque talvez seja ali, de repente, uma estratégia meio que, né, extrema de tentar salvar a farsa, né, utilizando o símbolo que não tem a menor conexão com o projeto que eles defendem, né? Porque você bota o Bolsonaro para falar, eles chegam sempre naquela, o Estado é muito grande, o Estado é ineficiente, tem que acabar com isso aí, corrupção, o Estado grande gera corrupção. O Bolsonaro que disse isso, né? E interesse privado. Não, negócio de interesse privado, né? Tem que defender o empreendedorismo, acabar com o direito trabalhista, né? Não tem projeto nenhum para o Estado, né? Eles são mazombos, são neomazombos, né? A direita brasileira e a direita argentina, né? Com esse Milei aqui, que nitidamente é um neomazombo, né? E aí, para finalizar, né? Então o direitista latino-americano tende a se identificar com o americano, Estados Unidos, né? E esse processo de identificação é muito importante de entender isso, né? Porque ele explica esse complexo de poodle da direita latino-americana que cospe na própria imagem, né? É interessante pensar que, por exemplo, na Índia você parece que não vê muito isso, né, no nível do Estado. Eles estão chegando na Lua, né? Talvez porque eles não tenham uma aparência física muito próxima dos ingleses, né, como tem a elite branca do Brasil e da Argentina, né, com relação aos Estados Unidos, né? E aí talvez isso, e também de repente a posição geopolítica ali, né, porque a Índia estando ali mais próximo da China e da Rússia, os Estados Unidos não tem tanta não podem interferir tanto ali como fazem aqui, né? Então, enfim, tudo isso explica um pouco aqui do que é esse fenômeno do Javier Milei, né? Essa figura patética, né? Um baixo nível, ridículo, um verme, né? E, enfim, e aí é isso, né? O cara da direita olha no espelho e vê um americano. Porém, a experiência diária dele é não ser um americano, né? E aí ele olha para o vizinho é latino. E os americanos não enxergam ele como americano, né? Mas sim como latino, né? E aí o ressentimento nasce daí, né? Porque efetivamente ele fica revoltado, ele não quer abandonar essa posição, né, de neocolonizado, até porque no âmbito local ele tem uma certa, né, realmente um certo poder econômico ali sobre os demais, né? E isso só piora, porque dinheiro demais na mão de retardado, né, dá nisso, né? Então, pessoal, então é isso, tá? Isso aí eu acho que explica um pouco o Javier Milei, tá? E essa verborragia patética dele, né? Ignorante, estúpida e medíocre. E a gente vai continuar acompanhando aí para ver se ele realmente, se a Argentina vai cair nesse buraco aí de, né, enfim, de eleger um bolsominion lá para passar 4 anos piorando mais do que já tá, né? Beleza, pessoal? Então é isso. A gente se fala no próximo vídeo aí. Abraço, tamo junto. Fui.